Oi, pessoal! No vídeo anterior, nós falamos um pouco do coronavírus e do sequenciamento dos vários genomas em várias regiões do mundo e mostramos como isso pode ser útil para acompanhar a evolução da pandemia, tá? Bom, na verdade, assim, o primeiro genoma desses, ele foi sequenciado em janeiro de 2020 e foi de um homem de 41 anos que trabalhava no mercado de frutos do mar em Wuhan, na China, né, que foi o epicentro ali da doença, né, o surgimento da doença. O novo coronavírus é um vírus de RNA e seu genoma tem cerca de 30 mil bases, né? 29.900 bases aproximadamente, que são letras, né? Como se fossem letras. Só por curiosidade, o genoma humano tem 3 bilhões dessas letras, né? O vírus ele pertence ao gênero beta-coronavírus, que compreende outros vírus que também causam a SARS. Né? A SARS é a Síndrome Respiratória Aguda Severa. E já são conhecidos outros subtipos adaptados ao homem. Né? Só para citar alguns, a gente tem o H-CoV OC43, proveniente de bovinos, provavelmente, o H-CoV NL63, proveniente de morcego, como o da SARS e o da Covid-19, né, como se suspeitava que ele viesse de morcegos. Temos o HCoV-229E, que vem de camelos, mas originário de morcegos. Tem o HKU1, vindo de roedores. Enfim, há vários outros, né? Eles passaram de animais silvestres para os seres humanos, em episódios que são considerados isolados e raros. E esses vírus chegaram ao Brasil por meio de transmissão entre pessoas e estão em circulação pelo país, mas em geral eles não causam problemas graves. Acontece que atualmente, no meio dessa emergência global de saúde pública que a gente está vivendo, todo mundo está se perguntando, né, quais são as origens dessa pandemia. Inclusive, existem muitas notícias falsas circulando também, né? A compreensão de como é que um vírus animal ultrapassa os limites das espécies para infectar os seres humanos de uma maneira tão produtiva como faz o novo coronavírus, ela ajudará na prevenção de eventos futuros, né, desse tipo, eventos zoonóticos que possam vir a acontecer no futuro. Então, por exemplo, se o SARS-CoV-2, que é o nome que a gente deu para esse novo vírus, né, o novo coronavírus, a gente chama ele de SARS-CoV-2, se ele foi pré-adaptado em outra espécie animal, há o risco de que futuros eventos como esse possam surgir novamente. Por outro lado, se o processo adaptativo ocorreu já em seres humanos, né, essa adaptação do vírus, mesmo que ocorram transferências zoonóticas, essa transferência para humanos vai ser menos provável, tá? Além disso, a identificação de outros vírus mais próximos ao SARS-CoV-2 em animais, ela nos ajudará bastante nos estudos sobre o funcionamento do vírus. E é bem importante isso, tá? Então, por exemplo, né, a disponibilidade da sequência do vírus encontrado em morcego, ela ajudou bastante a entender o novo coronavírus. E isso foi feito, na sua grande maioria, por análises de bioinformática, tá? Então, existe aí um artigo publicado na revista Nature em 17 de março de 2020 que mostra que evidências científicas elas apontam que o SARS-CoV-2 não é um vírus desenvolvido em laboratório, tá? Como muitas notícias falsas vêm circulando por aí, tá? Só que ainda é impossível provar ou refutar outras hipóteses sobre a origem do vírus, tá? Os autores eles falam que mais dados ainda precisam ser obtidos, né? E sequências virais de outras fontes animais são a forma mais definitiva de revelar as origens desse novo coronavírus, tá? Então, essa aqui é uma figura desse artigo, né? Aqui vocês estão vendo nessa linha azul o genoma dele, né? O RNA dele. A gente falou que ele tem 29.900 bases, tá? Aqui a gente tem uma proteína que eu vou falar dela em vídeos futuros, que é a spike. É uma proteína muito importante porque ela faz o reconhecimento do vírus com a célula
né, humana, e aqui ela está aumentada, né? Então vocês estão vendo essa linha em rosa aqui, é essa proteína spike aqui aumentada. E essa proteína spike, ela tem esse RBD, que muitos artigos mencionam, que é o Receptor Binding Domain, ou seja, o domínio receptor, né, de ligação. Então, são alguns aminoácidos aqui que vão ser os responsáveis pelo reconhecimento, pelo encaixe da proteína spike com a célula hospedeira, né? Então, aqui a gente está vendo algumas análises de bioinformática comparando a SARS-CoV-2 humana, né, que é essa nova versão do vírus aí, a do morcego, a de pangolim, que também está sendo bem falada, o coronavírus anterior, né, o SARS-CoV, e duas aqui também de morcego, né? Então, vocês podem ver que tem muita similaridade das proteínas que fazem contato da proteína spike do vírus com o receptor, que é a proteína ACE2 humana, tá? Então, se vocês tiverem interesse, deixa um comentário aí que a gente pode falar mais sobre tudo isso no futuro, né? Então, a gente pode falar mais sobre a spike, falar mais sobre esse receptor aqui, tá? Mas esse é um artigo muito importante, que saiu numa revista científica, né, de renome, então é uma coisa que a gente pode confiar, né? Saiu um segundo artigo 9 dias depois, né, no dia 27 de março de 2020, na revista Nature Medicine, né, e mais uma vez ele relaciona a epidemia ao mercado de frutos do mar em Wuhan. E ele fala que a venda de animais selvagens pode ser a fonte dessa infecção zoonótica. Eles mencionam que, embora os morcegos sejam prováveis hospedeiros para o SARS-CoV-2, a existência de qualquer hospedeiro intermediário que possa ter facilitado a transferência para humanos ainda é desconhecida. Eles relatam a identificação de coronavírus relacionados a SARS-CoV-2 em pangolins da Malásia, tá? Que são animais selvagens, né? E que foram apreendidos em operações de contrabando, contra o contrabando, né, no sul da China. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sequenciamento metagenômico e identificaram, né, acho que isso foram amostras coletadas no mercado, então eles fizeram um sequenciamento metagenômico, que em linhas gerais, assim, né, é um sequenciamento de uma amostra que tem várias espécies misturadas, né? Então não é como você faz o sequenciamento de um único genoma, você pega uma amostra, por exemplo, do solo, né, coleta uma amostra e ali tem diversas espécies e você faz o sequenciamento de tudo isso junto, tá? Então, fazendo isso, eles identificaram coronavírus associados aos pangolins, que pertencem a duas sublinhagens de coronavírus muito relacionadas a SARS-CoV-2, tá? Inclusive, eles encontraram uma que exibe uma forte semelhança naquele domínio que eu mencionei para vocês, que é o RBD, que é o domínio de ligação mesmo com o receptor humano, tá? Então, a descoberta disso através da análise de bioinformática e de filogenia das múltiplas linhagens de coronavírus de pangolim, né, e a descoberta dessa similaridade com o SARS-CoV-2 sugere que os pangolins devem sim ser considerados como possíveis hospedeiros no surgimento de novos coronavírus, tá? Então, é bem interessante a gente olhar esses artigos que estão saindo nas grandes revistas, nas revistas mais importantes, tá? Então, esse artigo aqui, por exemplo, ele tem, vou mostrar para vocês algumas figuras interessantes aqui. Vejam, por exemplo, essa figura, né? É um relacionamento evolucionário entre os vários vírus, né? Os vários coronavírus, do pangolim, da sequenciada em Wuhan, da de morcego. Então, essa primeira aqui é a de morcego, essa segunda aqui é a de Wuhan, essa circulada em vermelho é o pangolim, e tem outros coronavírus aqui, né? Também. Então, se vocês olharem a organização geral do genoma, são todas muito parecidas, né? As janelas abertas de leitura são todas muito parecidas. O que é interessante aqui é que eles estudam, né, essa região que eu falei do RBD, depois lá embaixo no artigo tem um alinhamento dela, mas aqui é uma análise filogenética. Então, basicamente, a análise filogenética, ela considera
ela utiliza algoritmos de alinhamento de sequência e vai construindo árvores nas quais as espécies, né, mais próximas, as sequências mais próximas, elas estão em ramos mais próximos da árvore, tá? Então, aqui como vocês estão vendo, né, nesse artigo que olha só que interessante, tem até um carimbo aqui, uma marca d'água de Accelerated Article, tá vendo? Então, eles dão um preview do artigo, as publicações estão saindo tão rapidamente que as revistas estão publicando antes de imprimir, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui tem essa marca d'água por conta disso, é uma publicação acelerada. Então, o que chama a atenção da gente aqui é que a gente tem uma árvore com 2 ramos, não é mesmo? Se vocês observarem bem aqui, a gente tem logo na primeira bifurcação dela aqui, né? A gente tem um ramo aqui que são as linhagens relacionadas ao SARS-CoV-2 e a linhagem aqui do SARS-CoV, que é o coronavírus anterior, né? E aqui relacionados ao SARS-CoV-2, que é o que nos interessa nos dias de hoje, né? A gente tem com bolinhas vermelhas aqui as amostras que são dos pangolins, né? Que é esse Manis javanica aqui, tá? Então a gente tem aqui, olha, várias sequências do coronavírus de Wuhan, né? Tem uma de morcego aqui bem próxima e a gente tem as várias de pangolim aqui muito próximas dele, né? Então esse artigo é o que menciona que os pangolins apresentam coronavírus muito próximos do SARS-CoV-2, tá? Então depois eles colocam uma outra análise aqui também que é bem interessante. No eixo Y desses gráficos são a similaridade das sequências, tá? Então, usando programas de alinhamento de sequência que a gente descreve aqui no canal, né? Constantemente a gente fala desses algoritmos. E aí, cada linha, né? Cada cor dessas aqui é uma desses elementos aqui na legenda. Então, por exemplo, o SARS-CoV-2, ele está em azul, né? E alguns de pangolim aqui a gente tem em vermelho, em roxo, né? Tem os de morcego, tem vários e tal. O que chama muita atenção da gente nessa figura são essas partes aqui em que cai demais a similaridade, né? Vocês estão observando que tem algumas janelas marcadas em sombreado amarelo aqui, né, com umas linhazinhas pontilhadas. Então ele menciona que são regiões que a similaridade cai demais, né? E provavelmente são regiões onde o SARS-CoV-2 se distanciou dos outros vírus, né? Então são regiões que estão sendo muito estudadas, não é? Porque talvez elas sejam responsáveis por nos indicar por que ele infecta tanto, por que ele é tão né, uma infecção tão complicada que tem trazido desdobramentos tão importantes, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, é que isso não é a minha área de especialidade, tá? Então, possivelmente, eu posso passar alguma coisa incorreta, ter alguma terminologia incorreta. Então, se você é dessa área, também pode deixar um comentário para mim. A gente está aqui aprendendo, estudando sobre o coronavírus a cada novo dia, né? A minha área, como vocês já sabem, é mais estrutural, né? Mas a gente está estudando bastante a literatura que está saindo para conseguir realmente entender as proteínas do vírus e onde é que a gente pode ajudar, né? Mas, de toda forma, é bem interessante. O meu objetivo trazendo esse conteúdo para vocês é mostrar como as análises de bioinformática elas são essenciais nesse momento, né? Então, aqui nessa última figura do artigo, a gente tem um alinhamento de sequências, né? Mais das regiões relacionadas ao RBD, que eu falei para vocês, que é o Receptor Binding Domain, né? E aí ele destaca aqui, em caixinhas vermelhas, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber muito bem, são os aminoácidos que estão em contato com a proteína ACE2, que é o receptor humano, né? Então, é bem interessante a gente conseguir comparar, então, a diferença entre o SARS-CoV anterior e o SARS-CoV-2. Por que ele infecta tanto, né? Por que ele é tão mais contagioso? Por que ele desenvolveu esse RBD que tem tanta afinidade, assim, e reconhecimento com o receptor, né, humano? Então, aqui a gente consegue ver algumas diferenças, né? E isso aqui está sendo estudado, então, pelos cientistas, tá? E notem que a gente tem aqui o pangolim, né?
esse tipo aqui, Guangdong pangolim, muito próximo. Então, algumas das diferenças que o SARS-CoV-2 apresenta para o SARS-CoV, o pangolim também apresenta, né? Vejam isso aqui, tá vendo? Então, eu queria isso, que vocês pudessem, né, entender, eu queria contribuir um pouquinho com esse entendimento de por que a bioinformática é tão importante e está sendo importante no meio dessa pandemia, né? Sem essas análises de bioinformática, esses algoritmos de alinhamento de sequência, construção dessas árvores filogenéticas, a gente talvez não conseguiria descobrir as origens do vírus, talvez a gente não conseguiria entender por que ele infecta tanto, né? E a gente está no caminho, né? A ciência está no caminho, caminhando, podem acreditar, passos muito largos, né? Dia após dia, tá? Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixe para nós aqui, por favor, né? E a gente pretende continuar, né, fazendo outros vídeos, de repente falando mais sobre esse RBD aqui, né? E mostrando um pouco também das proteínas do vírus, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigada e até o próximo.